Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Bendito é o nome de Cristo Jesus. Muito bom dia a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do teu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando oficialmente mais um trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina. E você, meu convidado todo especial, a estar aqui conosco, nos reunir e comungar uma mesma fé em Cristo. Queridos, eu estou aqui com a palavra de Deus aberta, a Bíblia Sagrada. Confesso que estou bastante alegre, feliz, regozijante, por Deus nos oferecer essa oportunidade de nós poder estar aqui e fazer menção do seu nome. E neste momento eu gostaria de fazer uma breve oração, antes de nós começarmos a ministrar a palavra de Deus no seu coração. Então, nesse momento, nós vamos invocar o nome de Jesus neste lugar. Senhor Jesus, se faça presente aqui neste lugar. O Senhor é bem-vindo. Entre em nossos corações através do seu Espírito. Que o seu Espírito, Senhor, possa mudar nossas vidas. Nos ensina o significado do reino dos céus. Que o teu Espírito possa nos ensinar acerca de todas as coisas. Nos capacite. E que o Senhor possa a cada instante nos levar para junto da sua presença. Nos ensina os mistérios a qual o Senhor tem, revela a nós. Espírito Santo de Deus, que neste lugar o Senhor tem a liberdade de operar. Batiza com o teu Espírito, liberta pessoas, cura, perdoa os nossos pecados, derrama o seu sangue carmesim sobre nós, nos purificando, e convença os corações de todos, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas das oportunidades, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades e carências. Esteja presente, Jesus. Fale conosco, nos utilize como instrumento para falar um pouco do seu amor. Nós conhecemos o Senhor por parte, como diz o apóstolo Paulo, mas que o Senhor se revele a nós de uma forma toda especial. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, hoje nós estamos aqui no livro ou na carta adereçada à igreja. A carta que nós estamos aberta era a carta de Apocalipse, denominado como o livro das revelações divinas, a qual o Cordeiro de Deus, que é Jesus, revelou ao seu discípulo João. Então João começa a descrever tudo aquilo a qual Deus o revelava. Ele presenciou e visualizou todas as cenas que estão escritas neste livro. E é um livro bastante simbólico, traz muitas figuras, e é difícil de interpretá-lo. Hoje muitas pessoas batem cabeça para poder trazer a sua interpretação. É muito difícil. Há várias linhas de pensamento. Mas vamos falar um pouco dele. Vamos extrair assuntos bastante empolgantes e importantes. Eu acredito que a maioria desse livro é uma advertência, advertindo o povo de algo que está próximo de acontecer. É um assunto que as pessoas ficam curiosas, de querer saber mais, de especular.
levantar especulações acerca deste livro. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo de número 20. E nós vamos lendo e fazendo as pausas e comentando acerca dessa leitura. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus há de nos ajudar. Então diz assim, o começo: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E diz assim no verso de número 1: e vi descer do céu um anjo. Aqui João ele está vendo. Ele olhou para o céu e viu um anjo de Deus descendo do céu. Ele está presenciando essa cena. Ele está ali observando. E aquele anjo está descendo. Ele está calado. Ele apenas não é um observador das coisas que estão acontecendo. E vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo. Então esse anjo tinha algo com ele. Ele trazia algo consigo. Era uma chave. E João, eu não sei de que forma, de qual aspecto, que ele consegue identificar aquela chave, que ela serve para um abismo. O abismo é aonde está, os demônios. É onde se encontra a sua concentração. É onde eles habitam e tem um certo temor de ir para esse abismo. Você vai ver no livro lá, você vai ver naquela história do Gadareno. Aqueles demônios suplicam a Jesus para que eles não enviem ele para esse abismo, para este lugar tenebroso. De algum lugar no espaço ou debaixo do núcleo da terra, a gente não sabe. Não tem como identificar aonde seja esse lugar. Mas é apenas um abismo. É um abismo profundo. Todo abismo ele é profundo e obscuro. Não tem como identificar também o que há nesse abismo. Mas é um lugar onde está depositado demônios. Aleluias. E João está vendo esse anjo descendo. E ele tem essa chave. Então essa chave foi dada a ele. Então esse anjo ele tem uma certa autoridade. Ele tem uma autoridade de abrir e depositar esses demônios nesse abismo. Ele está possuindo essa chave. E não é apenas a chave e uma grande cadeia em sua mão. Então é como se fosse uma algema, Ele tinha a chave e uma algema. E isso era designado para um ser. Quem seria a pessoa designada? Quem seria a pessoa que pegaria e utilizaria essa chave e essa algema? Aleluias. Vamos lá, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então esse anjo que João está vendo, ele veio com um propósito. Tudo que vem do alto veio com um propósito divino. E o propósito desse anjo era prender a antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás. E a Bíblia diz que ele foi amarrado por 1000 anos. Então ele perdeu sua autoridade, seu poder de exercer aqui na terra. Aleluias. Outras traduções vai dizer que ele engana as nações, mas aqui no versículo 3 vai estar destacado isso. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele. Então quer dizer, ninguém poderia ter a autoridade de abrir aquele abismo e trazer a liberdade para esse ser. Foi colocado um selo. Então ninguém vai romper esse selo. Aleluias.
E agora ele está aprisionado, ele está preso por 1000 anos. Só que nesta data aqui que a Bíblia fala, menciona a respeito de 1000 anos, você vai ver em outra passagem da Bíblia que 1000 anos é como se fosse um dia para o Senhor. Então é muito difícil associar tempo na Bíblia, quando se trata de assuntos dessa maneira. Aleluias. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Qual é o papel do diabo? É enganar. Enganar quem? As nações. Nações se refere o quê? Pessoas, indivíduo, seres vivos, que contêm alma. E o diabo ele está enganando nesses últimos dias. Hoje se prega um evangelho falso, light. Um evangelho onde você pode fazer o que bem você quiser. Um evangelho que dá uma certa libertinagem. Um evangelho associado com o pecado, com a promiscuidade. Um evangelho onde se associa com as coisas das trevas. E a Bíblia fala que nós não podemos seguir os moldes deste mundo, o padrão deste mundo. Nós somos sal e luz deste mundo. É decepcionante a gente se decomparar nesses últimos dias com o evangelho dessa maneira. A Bíblia diz que surgirão falsos mestres, falsos doutores, falsos obreiros, falsos pastores, falsos padres. E o objetivo é enganar as pessoas. Não é levar as pessoas até um encontro com Cristo. Não é preparar essas pessoas para ter esse encontro. Não é exortar as pessoas a andar em santidade. Pelo contrário, é trazer a libertinagem, o evangelho das portas abertas. Jesus diz que o caminho é estreito, apertado, que conduz à vida, e poucos são aqueles que o encontrem. O caminho é estreito. Você já andou numa estrada estreita? Como é difícil andar. É uma coisa apertada, parece que não vai dar certo. É aquela luta, é aquele trabalho. Agora quando você se decompara com uma coisa espaçosa, ampla, é tudo mais fácil, é fácil andar aqui. Só que tem caminhos que a gente vai andar, meu amado, e não vai ter como retornar para trás. E o seu fim é a morte, é o que a Bíblia diz. Então muito cuidado, igreja do Senhor, para esses últimos dias, a gente não ser enganado. Leia as escrituras sagradas, leia a Bíblia na sua casa, abre ela lá, lê. Pede o auxílio do Espírito Santo de Deus, pede para ele desvendar os mistérios que há nela. Porque hoje as pessoas pregam o evangelho de coisas materiais, onde a pessoa chega ao sucesso, pelo fato dela chegar no sucesso, ela fala que ela tem Deus, ela fala que está com Cristo. Então muito cuidado. Não quer dizer que você tem suas posses, suas conquistas, que Jesus esteja com você. Tem um monte de gente que se acha um bam, mas Jesus já saiu fora faz tempo, o Espírito Santo de Deus. Sansão achou que estaria com Deus para encarar os filisteus. Dalila cortou lá suas tranças no seu cabelo. Ele revelou o enigma que não era para ele revelar para ninguém. Ele caiu de joelhos diante daquela mulher. A hora que a mulher deu um brado, os filisteus, Sansão, ele saiu achando que estava com Deus, e o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Os filisteus furou os 2 olhos dele.
foi ser um escravo e foi ser debochado, esnobado pelos filisteus, humilhado. Daí quando eles fizeram um grande banquete, uma grande festa dedicada ao seu Deus, os filisteus mandaram trazer o motivo de chacota, Sansão. Olha aí o Sansão, aquele que matava os filisteus, que defendia Israel. Olha a forma que ele está aí, ó. E é dessa forma que o diabo gosta de humilhar as pessoas, de colocar as pessoas na sarjeta, de prender pessoas no vício, trazendo uma alegria artificial. Não é uma alegria que perdura, é uma alegria temporânea e passageira. É onde não habita a presença do Espírito Santo de Deus. A pessoa é enganada, é iludida, fascinada. Ele traz suas oferendas, suas ofertas. Ele oferece aquilo que ele possui nesse momento. Os atrativos dessa vida. Olha, aqui é bom, é bacana você entrar num prostíbulo, numa boca de fumo. Isso aqui é bacana, é uma aventura você pegar e cometer um crime. E tem pessoas que embarcam e não voltam mais. Perde a sua vida por bobeira, perde a salvação da sua alma. Se tem uma coisa que o inimigo não brinca, querida, é nessas coisas. E as pessoas acreditam que terão uma oportunidade. No último momento eu clamo a Deus. E quem garante que você vai dar o último suspiro? Quem garante que eu darei o último suspiro de vida? Aleluias. Que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Agora João começa a descrever uma outra cena. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então Jesus ele faz essa promessa para os seus discípulos, né? Ali ele vai falar que viu 24 tronos e foi dado àqueles homens, àqueles anciãos, o direito de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então essas pessoas elas foram o quê? Degoladas, decapitadas. Por conta do que? Da palavra de Deus, por ter dado um bom testemunho, que procedesse a palavra de Deus. E hoje, de que forma muitos se encontram dando um mau testemunho, falam palavrão, mente, enganam, atrapassas, se prostituem, fornica, adultera e se intitula servos de Deus. Eu acho que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, abandoná-los, deixá-los. Se você quer ser um servo de Deus, você sabe que o caminho é difícil, é uma aventura, é um desafio. E poucos são aqueles que conseguem permanecer firmes. E não é pelo fato daqueles conseguir permanecer firmes que eles se acham, pensam que são alguma coisa. Tem muitos irmãos nossos que estão prostrados, estão derrotados. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ficar esperando eles retornar. Não, o papel da igreja é buscá-lo. O papel da igreja é consolá-los. O papel da igreja é ajudá-los. Principalmente os fracos. Principalmente aqueles que estão sendo oprimidos. Aqueles que estão sendo atacados violentamente. Principalmente aqueles que estão tendo crises, ânsias da morte. A igreja veio para esse mundo para dar vida. E a igreja tem como dar vida porque ela tem Jesus.
Ela tem como compartilhar essa vida com as pessoas. É o que a gente faz aqui, compartilhando Jesus, levando vida a cada um de vocês e esperança. Essa carta aqui de João é a esperança para a igreja. É a solução para a igreja. E os tempos, nesses tempos aqui, eram tempos difíceis. Essa carta aqui, se caísse na mão do imperador, e o imperador conseguisse decifrá-la, os cristãos estariam, a sua maioria, dizimados. Por isso que ela traz uma certa simbolia, traz certos símbolos. Porque quando o imperador pegasse essa carta, ele não conseguiria identificá-los. Apenas os cristãos conseguiriam identificar o que está escrito naquilo que João está pretendendo falar. Aleluia. Quando você vai ver ali o iníquo, o homem do pecado, a abominação. Ali vai se tratar, quem sabe, de um governo onde homens terão as suas mentes totalmente cauterizadas para o mal, o seu coração obscuro. A besta é algo de mal, algo de ruim. Aleluia. Não é um bicho de 7, 8 cabeças, mas é a representação do mal. Aleluias. Vamos lá. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Você vê que João aqui ele está vendo a alma. Ele não vê o corpo. Se apresentaram as almas. Porque é para estar no lugar onde está Deus, os nossos corpos têm que estar corpos glorificados, transformados. É um corpo onde não entra corrupção. E que não adoraram a besta. Agora, o que seria essa besta? É algo abominável. É algo mau, é algo de ruim. Como foi dito, pode ser um governo, ou pode ser um líder revolucionário, um ditador. Então esses adoradores de Deus, eles tiveram um papel fundamental. Além de dar um bom testemunho, eles também não adoraram a besta. Aquilo que foi proposto a eles adorar, eles falaram, não vou adorar. E eles não adoraram. E qual foi a sua pena? Foram decapitados, morreram por Cristo. E você acha que vai ser diferente nesses últimos dias? É que a gente está acostumado só de ouvir bênçãos. Ah, mas o evangelho traz bênção, mas traz dor, traz sofrimento. E será que nós estamos acostumados com isso? Não. O que a gente faz é apenas passa uma vista grossa e deixa de lado. Ah, mas se for assim, eu não quero servir o Senhor. Fica aí nesse mundo então. Você acha que para você aí tá bom? Fica aí. Mas aonde estavam esses servos que João está vendo? Estava diante do Cordeiro, diante dos tronos, estavam lá com Deus. As vidas deles, eles não se importaram com elas. Portanto, que eles fizeram a vontade daquele que o chamou. E você está fazendo a vontade de Jesus ou do diabo? Ah, mas sabe o que é? O carnaval que foi tão bom. Eu beijei tantas pessoas, eu me relacionei com tantas pessoas. Agora, diante dos olhos de Deus, isso é uma abominação. Deus reprova uma atitude dessa, porque Ele quer que você ande em santidade. Ele quer que o seu corpo seja santo. O seu corpo não é para se expor à população, às pessoas, à mídia, aos meios de comunicação.
O seu corpo é para ser templo santo do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Não adoraram a besta, nem sua imagem. Então esse ser maligno, ele vai ter uma imagem. Agora não sei se de fato será uma escultura. Eu não sei se vão entalhar ou vão produzir, vão fabricar uma escultura. Mas essa besta vai ter uma imagem. Ou ele pode se caracterizar num ser humano, num ser vivente. Ele vai ter uma imagem. Aleluias. Não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa e nem na mão. Algo bastante importante para nós refletir agora. Vamos supor que o governo lance uma marca, um registro, que venha trazer uma certa obrigação do cidadão, que seja colocado ou na testa ou na mão. Recusem, não aceite. Alguns acreditam que seja um chip, que será embutido no ser humano. Também não tem como saber se de fato seja. Por que as pessoas acreditam num chip? Porque no chip você consegue armazenar todas as informações necessárias. Pode ser há uma evidência muito grande que seja. E nessa marca vai ter todos os seus dados. Vai ter o tipo sanguíneo que você tem. Vai ter seu CPF, RG, título de eleitor, CNH, sua conta bancária, que o dinheiro vai desaparecer. Os seus salários serão créditos, aonde você vai passar a mão e você vai poder entrar numa loja. Vai ter dispositivo para você entrar numa loja, porque aqueles que não aceitarem essa marca, eles não vão poder comprar, nem vender e nem negociar. Então essa marca ela tem que vir de um governo. Alguns acreditam na nova ordem mundial, que se estabelecerá essa marca, aonde todo cidadão tem que possuí-la, se quiser comer, beber e morar. Mas a Bíblia diz que esses servos, eles se superaram, eles recusaram, eles viveram pela fé. Quem sabe eles reivindicaram os seus direitos até o último momento, aonde foi trazida a punição severa desse governo. Tira a cabeça desses camaradas, arranca fora. Aleluias. E não receberam sinal na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Quem seriam esses outros mortos? Os ímpios. Os ímpios que morreram não reviveram para reinar com Cristo. Eles vão surgir na condenação e receberão o dano da segunda morte. Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Porque quem vai receber a segunda morte é o ímpio. É aquela pessoa que viveu na prática da maldade. É aquela pessoa que recusou Cristo, que recusou o Evangelho, que tratava as coisas de Deus com coisas banais, coisas fúteis, coisas que não há um significado, não há um sentido, não há explicação, e vivendo a sua vida depravada, vivendo sua vida na devassidão. Esses camaradas que morreram, eles não ressuscitaram, estão guardados para o dia do juízo final. Aleluias. Mas serão, e não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A pior prisão para o diabo é ele não poder enganar. Essa é a pior prisão para ele não poder mentir. Quem anda na mentira, a Bíblia diz que é filho do diabo. Quem ama as trevas, a Bíblia diz que é filho do diabo, que as trevas é a sua representação desse ser maligno. A Bíblia diz que Jesus, ele fala: eu sou a luz do mundo. E se eu ando na luz, eu sou filho de Deus. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada. Então quer dizer, esse ser vai sair com um objetivo de destruição. Vamos destruir aonde os cristãos se reúnem, na terra adorada que é Jerusalém, e vão abrir guerra. Só que vai acontecer algo inesperado. Você acha que as forças do mal é capaz de derrotar as forças do bem, da luz de Cristo? Ninguém consegue derrotar Cristo. Não há um ser humano aqui que venha até a petulância de dizer que o diabo é mais poderoso que Cristo. Que o diabo, ele consegue derrotar Cristo, mas nunca. Os seus adeptos, os seus seguidores, os seus discípulos, do diabo, que dá tanta ênfase a ele, o seu mestre, o seu rei, ele não é capaz de derrotar Cristo. Sai desse engano, se liberte disso. Você serve um Deus fraco. Pelas Escrituras diz que ele será derrotado. Um anjo de Deus veio do céu e encerrou ele com cadeias. Não precisou de uma legião de anjos, não. Não precisou do Miguel pessoalmente ir lá. Um anjo só, Deus designou, vai lá e prende ele. Uma criança cheia do Espírito Santo de Deus arranca o demônio de uma pessoa possessa, possuída. Aleluia. Então ele vai articular uma guerra. Essa guerra terá um nome, Gog e Magog. E vão se ajuntar como a areia do mar, para juntas batalhar contra os santos. Só que o que vai acontecer? Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ele não foi mais lançado no abismo.
você vai ver que aqui o anjo prendeu ele no abismo. Agora que ele recebe a sua sentença final. Ele será jogado, lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Ah, mas o pregador, quando você fala essas coisas, você me ofende. Se eu te ofendo, não sou eu não, meu amado. Eu estou narrando as escrituras. É Deus que está te exortando a caminhar no caminho certo. O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há atalhos, não há outras direções. O caminho é Jesus e pronto. Não tem segunda opção. Não tem como fugir disso, dessa realidade, desta verdade. Sabe o que acontece? As pessoas se sentem privadas. Aí eu não posso ser o que eu sou. E quem sabe ser o que é, desagrade a Deus. Ah, mas Deus é amor, pregador. Ah, Deus me aceita. Lógico que Ele vai te aceitar. Como pecador, Ele te ama, mas a sua conduta Ele não vai aceitar. O seu procedimento Ele não vai aceitar. As suas escolhas Ele não vai aceitar. Ele vai te receber como pecador e vai te propor o Espírito Santo de Deus para você andar nos caminhos dele e obedecer a sua palavra. Mas as pessoas não querem obedecer o Evangelho. A população anseia pelas coisas más, ruins. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Então, para eles, não é uma pessoa só. João está vendo agora o dia do juízo final. Viu um trono branco, um grande trono. E diz que o céu não podia contê-lo, da sua grandeza. Imagina você tendo uma visão dessa. Eu ficaria sem palavras. Eu perderia a minha respiração de contemplar algo tão esplêndido, tão divino, tão celeste. De ser uma pessoa escolhida, tem esse privilégio para enxergar essas coisas. Eu estaria atônito. Aleluias. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então João está vendo os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. É mais do que um livro. Está no plural. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então, se for pelas nossas palavras, todos nós aqui estão condenados, certo? Pelos nossos pensamentos, todos nós aqui estamos condenados. E pelas coisas ocultas do coração, aquilo que ninguém vê. Mas a Bíblia diz que Deus está com seus olhos de chama, observando, olhando tudo. Então, eu e você e todo mundo vai para o inferno, se for para ver isso.
Mas o que nos resta então? Cristo. A Bíblia diz: se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Por isso que a cada instante nós devemos amar Jesus. Como Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Imagina, nós merecemos esse lugar onde foi depositado Satanás, o falso profeta aqui, ó, lançado no lago de fogo e enxofre. Nós merecemos isso. Mas Jesus, Ele olha com seu olhar de compaixão e fala: não, vocês não merecem. Eu vou dar minha vida a vocês. Eu vou resgatá-los. Ele largou suas roupas, suas vestes reais, sua coroa de rei. Saiu do céu, entrou no ventre de uma mulher chamada Maria. Essa mulher concebe o intitulado Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido, o destinado. A vida de Jesus não foi fácil, foi perseguido desde sua infância. Herodes tentando achar esse suposto rei. E aquela comarca de pastores, apareceu uma luz esplêndida, direcionando eles, guiando, até poder chegar onde estava o Filho de Deus. A criança numa manjedoura. Eles passaram ali pela Judeia, no reino de Herodes, perguntando aonde que nasceu-se o rei dos judeus. Herodes se sentiu incomodado. Ué, mas quem está se intitulando rei? O único rei aqui sou eu. Daí de uma forma enganosa, eles falam para aqueles pastores. Em outras traduções está dizendo magos. Falam para ele: a hora que você achar o menino, avisa eu que eu também quero ir lá adorá-lo. Mas a intenção não é ir lá adorá-lo, é matá-lo. Seus pais foi advertido pelo anjo: ó, se levanta, arreda o pé daí, que Herodes vai vir para matar o menino. Eles desceram para o Egito e ficaram lá por um tempo. Após a morte de Herodes, há um recenseamento, aonde ele sobe novamente, e agora é o seu filho que assume o reino. E eles passam por esse recenseamento e habitam numa cidade chamada Belém, Nazaré. Belém é a terra do pão, aonde é nascido o pão da vida. E numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir a profecia que está escrito no livro de Salmos, ele será chamado Jesus de Nazaré. Mas não para por aí a história de Cristo. Ele é levado após uma certa idade ao templo. Ele começa a ter o primeiro contato com o sistema religioso da sua época. E ele começa, de certa forma, a confrontá-los. Aqueles homens replicam com perguntas difíceis, mas ele tinha a resposta na ponta da língua. Um preparo, estava preparado. Agora o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para uma consagração. Uma intimidade com Deus. O que está faltando é hoje em dia intimidade com Cristo. Para nós superar todos esses acontecimentos que estão no livro de Apocalipse, tem que ter uma intimidade com Cristo. Nós não vamos suportá-lo. Quem vive na brincadeira, na zombaria, leva tudo na algazarra, não vai suportar. Vão negar Cristo. As coisas de Deus não é brincadeira.
A Ivete Sangalo estava lá, curtindo o carnaval, pulando, sapateando, dançando, e a galera pra cá, pra lá, e a pancadaria comendo sorte ali embaixo. E é assim que é o carnaval na Bahia. Daí uma certa mulher levanta e fala: olha, nós estamos vivendo o Apocalipse, e eu não dou 5 ou 10 anos para a volta de Jesus. Ah, ela se sentiu afrontada, indignada, foi dar sua resposta, que iria amassar o Apocalipse. O trio que ela sacudia, balançar para lá e para cá, levava ela, começou a pender, começou a entortar para um lado, de repente explode um cilindro de oxigênio ou de gás. Ali todo mundo entra em pânico, inclusive ela começa a chorar. Nós estamos tratando com coisas sagradas, coisas que a gente não faz ideia. A gente olha e a gente pensa que é apenas um livro, né? Ah, é apenas um livro, está na nossa mão, mas é uma coisa, é um mistério divino, é uma essência, é um pedaço daquilo que vem de Deus. Nós não temos capacidade suficiente para poder interpretar todas as coisas, porque aqui tem coisas desde o começo da terra, desde a sua origem, desde a sua criação. Não trata a Bíblia como apenas um livro. Aleluias. Então os mortos estavam lá, grandes e pequenos, né? Que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro nos livros. Tudo está sendo registrado. Tudo que você faz está sendo registrado. Tudo que eu faço está sendo registrado. A gente fica até triste. Fala, puxa vida, aquele dia eu me descontrolei, perdi a cabeça, falei besteira, agi como um moleque. Está tudo lá registrado. Segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia. Então aquelas pessoas que morreram no mar, não achou-se os corpos, o mar vai ser obrigado a trazer ela nesse dia. Vai ter que dar conta. E o inferno deram os mortos que neles havia. Mas peraí, se o inferno deu os mortos, então ele já foi estreado? Então já há pessoas ardendo lá, sendo atormentadas? Tudo leva a crer que sim. Deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O seu nome está escrito no livro da vida? Naquele dia, quando Jesus for abrir esses livros, que ele tem o poder de desatar os selos, o seu nome vai estar escrito lá? Você tem essa certeza? Você crê que o seu nome está escrito lá? Porque se não foi achado o seu nome escrito lá, você será lançado no lago de fogo. Mas como eu posso registrar meu nome? Aceite o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Crede no Evangelho de Cristo. Crê que Jesus, Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Você crê que Jesus, Ele é o Senhor? Você crê que Ele te deu vida? Ele perdoa os seus pecados? Então abrace Ele nessa tarde. Abrace com Ele para que você viva com Ele após essa vida.
E todos nós vamos se inspirar a um prazo determinado sobre as nossas cabeças. Nós não paramos para pensar no dia da morte, porque é um dia muito ruim. É um dia de tristeza, de sofrimento. Mas para os cristãos é um dia de vitória, porque eles vão estar ao lado de Cristo. Chegou o momento de eu guardar a minha fé, combati o bom combate. Hoje eu estou aqui, combatendo o bom combate. Estou com os meus 38 anos, pretendo continuar essa carreira até o final da minha vida. Quando eu chegar no ápice, chegar no momento final, eu quero depositar minha fé, quero guardá-la. E estou pronto agora para se encontrar com Cristo. Essa é a minha forma e a minha maneira de pensar. Mas eu não sei se isso vai ser antecipado. Mas diante, se vai ser antecipado ou não, eu tenho que estar preparado para recebê-lo, para se encontrar com Ele. Você tem que estar preparado para se encontrar com Jesus. Você deseja Ele, você quer a sua companhia, então abre a sua boca e fala: Jesus, eu te recebo nessa tarde, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero viver para o Senhor, esse tempo que me resta agora, eu quero estar na sua presença. Para mim o que basta. Se eu tenho ou não tenho, eu deixo de ter algo nessa vida. Eu quero receber algo mais precioso do que tudo, que é o Senhor. Então, eu encerro com essas palavras. E o capelão Wellington Henrique, ele vai estar ministrando. Depois ele vai fazer uma oração. E se vocês quiserem receber Jesus, vocês se aproximam. Eu quero receber Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Esse mundo aqui só tem a piorar. Não é que eu sou pessimista, não. Basta cada dia o seu mal, não haverá melhoras. Coloca isso na sua cabeça, não haverá melhoras. A tendência é piorar. Mas o mundo pode estar explodindo, botar uma guerra, míssil para cá, míssil para lá. Mas eu quero estar em Cristo. Deixe o que acontecer, que sua vida está guardada em Cristo Jesus. E quando Ele se manifestar, nós iremos se manifestar juntamente com Ele, para a glória de Deus. Aleluias. Amém? Deus abençoe vocês. Agora o capelão missionário Wellington Henrique vai estar trazendo a palavra de Deus. Deus abençoe. Over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom.